pessoas que eu conheço passam a vida inteira se preparando para seguir um roteiro social previsível e seguro. Mas o que acontece quando você decide colocar sua vida inteira dentro de alguns metros de madeira e fibra de vidro e usar o mundo inteiro como seu quintal? Depois de meses enfrentando as correntes desafiadoras da Europa, a gente chegou em um lugar muito especial no norte da França que nos lembrou o valor das lições que não cabem em quatro paredes. Esse é o Canaloa e esses somos nós, Giovanni e Priscila. Somos uma jovem família brasileira que se mudou para um catamarã Warren Chic 38, que estava na Holanda, com a nossa filha e os nossos gatos, e soltou as amarras para uma viagem de volta ao mundo. Nós compramos o Canaloa na Holanda, atravessamos o Canal da Mancha em direção à Inglaterra, descemos a costa leste do Reino Unido até o Solent e cruzamos novamente as águas cinzentas do canal rumo à França. Foram muitas milhas náuticas de desafios, aprendizados e muita aventura nessa gestão constante de um barco novo que ainda não tinha sido nem testado fora de águas abrigadas. Chegamos nessa ancoragem no meio da escuridão, entre labirintos de rede de pesca e ilhotas submersas e guiados somente pelo GPS. Quem navega sabe a tensão que é se aproximar de uma costa desconhecida no escuro, sem sonar e com o coração acelerado. Naquela noite, a ilha era somente uma massa preta na nossa frente e a ancoragem estava com muitos outros barcos já afundeados. No dia seguinte, quando o sol nasceu, a névoa se dissipou e revelou a ilha de Bréhat, na costa norte da Bretanha. Um cenário cinematográfico, de rochas de granito rosa que a gente não fazia ideia que existia. O cruzeiro oceânico tem uma capacidade única de desarmar as expectativas. Às vezes uma parada puramente estratégica, aquela que a gente faz no meio da noite só para fugir de algum vento contra ou para descansar o corpo após uma travessia exaustiva, te joga em um lugar completamente aleatório e desconhecido. Essa área de ancoragem aqui é dividida com muitas balsas comerciais que fazem o vai e vem ininterrupto, trazendo muitos turistas do continente para a ilha, que é um ponto turístico muito procurado. Então, por isso, o governo impôs um limite de visitantes por dia, durante o pico do verão, pelo menos. Mas a gente chegando de botinho aqui, eu acho que a nossa presença não foi contabilizada. É um privilégio desembarcar nas frestas de uma ilha sem pagar bilhete, sem pegar fila, só arrastando o botinho inflável pela areia molhada e pisando na terra com os pés descalços, ainda com o balanço do barco no corpo. Bréhat é famosa por suas imensas árvores e pelos agapantos que floram no verão e a tornaram conhecida como a Ilha das Flores. Caminhar por aqui é observar um milagre de ecossistemas, porque apesar da ilha ficar no norte da França, onde o inverno costuma ser bem rigoroso, Bréhat tem um microclima incrivelmente suave. O lugar é atingido diretamente por uma ramificação da corrente do Golfo, que traz águas quentes do Atlântico e permite que palmeiras e figueiras cresçam ao lado de pinheiros nórdicos. A paisagem aqui muda completamente a cada 6 horas, porque tem uma variação de maré de até 12 metros. E o cenário da vela local é dominado por barcos de cruzeiro bem robustos, muitos deles de alumínio ou com quilhas retráteis, que são barcos projetados para lidar com a mudança drástica de cenário que é provocada aqui pela variação da maré. Bréhat é, na verdade, um arquipélago de 86 ilhotas, mas o núcleo principal é formado por 2 ilhas distintas que são unidas por uma pequena ponte de pedras. O meio de transporte é a bicicleta e a caminhada, mesmo porque o uso de veículo particular motorizado é proibido. Os únicos motores permitidos são os tratores de serviço. Então, sem carros, o espaço urbano aqui entre as casas acabou recuperando a escala humana. É uma ilha que foi estruturada para pessoas e não para carros.
São casas centenárias e ruelas apertadas, de uma arquitetura de permanência, que é mantida de geração após geração. E apesar de também serem envoltas por água salgada, por estarem em uma ilha, essas casas representam um contraste gigantesco com a maneira em que a gente vive a bordo de um barco. Caminhar por essas ruelas onde o silêncio só é interrompido pelo barulho dos passos ou das bicicletas no cascalho, com o constante quebrar das ondas ao fundo, me trouxe uma quietude que eu não estava esperando sentir nesse momento. E com esse espaço mental, vendo a minha filha observar uma abelha e uma florzinha exótica, uma pergunta persistente voltou à minha mente. Por que levar uma criança tão pequena para viajar o mundo em um veleiro? Existe um receio generalizado sobre criar uma criança fora do sistema tradicional, longe de uma sala de aula convencional e dos parentes, mas a verdade é que uma criança que cresce viajando e aprende o mundo através do toque, do contraste e das experiências vivas que ela tem. Para essa criança, as matérias escolares não são abstrações em um livro didático, são a própria realidade que nos cerca. A geografia, por exemplo, não é uma representação topográfica ou uma linha divisória em uma tela. Ela é o próprio desenho que as águas fazem no corpo da terra. É sentir o relevo do granito rosa de Breá sob os pés descalços, entender o recife de coral que passa logo abaixo do casco, ou a forma como um antigo vulcão afundou e virou um atol paradisíaco no meio do Oceano Pacífico. Essa criança aprende relevo escalando rocha, cartografia, vendo o pai traçar a rota até o próximo destino. A física não é só um conjunto de fórmulas complexas decoradas para uma prova, mas sim a regra que dita o nosso equilíbrio nesse barco, na água e a nossa sobrevivência. Se aprende física na dinâmica dos fluidos que interagem com o casco, no vetor de força invisível que transforma o vento em propulsão nas velas, e na inércia que faz com que o nosso barco se comporte como uma prancha de surf nas ondas. A criança internaliza que a natureza opera sob leis imutáveis e que o nosso papel não é vencer essas leis, mas na verdade aprender a flutuar junto com elas, né? Já a história deixa de ser uma lista de datas decoradas e vira um interesse natural sobre o que torna cada lugar único. Aprender, por exemplo, que esse arquipélago foi o primeiro local natural protegido da França ainda em 1907 e que os antigos moradores criaram moinhos movidos pela força da mudança das marés. Esse moinho foi construído no século XVII, é um exemplo muito legal de engenharia e de sobrevivência, de autonomia. Os antigos moradores de Breá represavam a água da maré alta com uma eclusa de pedra e quando a maré baixava, eles liberavam essa água controladamente para poder girar as engrenagens que moíam o trigo. Muito legal, né? A biologia é o golfinho que acompanha o barco, é a dinâmica das plantas exóticas que sobrevivem a esse inverno aqui no norte da França, graças às águas quentes que vêm da corrente do Golfo. E, acima de tudo, entender a nossa atuação dentro de cada bioma em que a gente se insere, sabendo que cada grama de resíduo que a gente gera viaja com a gente. Porque no barco a criança aprende ecologia na prática, entendendo que a água doce é um recurso finito, especialmente dentro de um barco, e que cada pedacinho de plástico boiando no meio do mar vai continuar ali por centenas de anos e pode ser responsável pela morte de dezenas de animais. Essa viagem nos apresenta diferentes músicas, diferentes raças, diferentes formas de encarar o sagrado e o cotidiano. E a criança cresce sabendo que a sua forma de viver é apenas uma entre milhares de opções igualmente válidas no mundo inteiro.
Até a matemática se torna palpável no barco. Ela está nos cálculos do planejamento de rota, na relação entre a nossa velocidade estimada e a previsão do tempo, e no gerenciamento de cada watt de energia, de cada litro de combustível e água doce que a gente tem a bordo. Fora a marcenaria elétrica, hidráulica, mecânica e tantas outras coisas. Ah, e as línguas, né? Elas ganham um propósito real para ser aprendidas. E com isso trazem também uma expansão de repertório de sons e pronúncias que é muito válido na primeira infância. Elas não são somente regras gramaticais numa lousa, né? Elas viram a própria conexão humana acontecendo na padaria, no mercado, na farmácia. Novas palavras vão se tornando familiares na repetição das etiquetas comportamentais de cada porto. Aqui na França é o quinto idioma que a gente apresenta para ela. E enquanto ela descobre suas primeiras palavrinhas nas nossas línguas maternas. Barco. 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 O mapa mental dela já vai absorvendo que o mundo fala de muitas formas diferentes. Mas talvez o maior ganho de apresentar o mundo a uma criança desde os primeiros passos não seja o acúmulo de conhecimento prático, mas sim uma certa liberdade mental. Porque quando uma criança aprende desde pequena que existem infinitas formas de ver, de falar, de construir uma casa ou de estruturar o próprio cotidiano, ela ganha uma vacina contra a rigidez. Ela cresce percebendo que a cultura em que a gente nasce é apenas uma resposta entre milhares de outras respostas possíveis que a humanidade encontrou para viver nesse planeta. E vivenciar essa pluralidade impede que a pessoa se ingesse em ideias formadas, no meu ponto de vista, ou em roteiros pré-fabricados sobre o que determinada sociedade espera dos seus cidadãos. A vida pode ser orgânica, conectada aos ritmos naturais e autônoma. Muitos dizem que ela ainda é jovem demais para lembrar de qualquer coisa que ela tenha vivido aqui por enquanto. Não vai lembrar das flores da Holanda, das praias de pedrinha ou dos golfinhos pulando na frente do barco. E pode ser mesmo que essas memórias desapareçam, mas a motivação aqui não é criar um álbum de memórias, mas moldar as primeiras experiências de vida desse ser humano que ecoarão nas suas escolhas e na sua estrutura emocional pro resto da vida. Mesmo que essas imagens específicas se desbotem com os anos. A sensação de segurança no meio do oceano, mesmo tendo presenciado situações quase desastrosas em que a gente teve muito medo, mas que a gente conseguiu superar juntos, essa resiliência e a certeza de que esse planeta é um lugar maravilhoso e diverso são valores que são dignos de serem passados adiante, na minha opinião. Não é só um passaporte cheio de carimbos, mas uma mente imune a caixas e padrões, com capacidade de expandir as fronteiras internas e de desenhar o próprio rumo. Muitos passarinhos passam a vida toda vivendo somente em volta de uma pequena área, em volta de uma única árvore, por exemplo. Se aquela árvore tem abrigo perfeito e tem comida por perto, um casal de passarinho pode passar a vida inteira defendendo um mesmo pedaço de mata. Eles têm asas que poderiam explorar um continente inteiro, se eles quisessem, mesmo que de pouquinho em pouquinho, mas eles escolhem não fazer isso porque para eles a segurança da sobrevivência é a coisa mais importante do mundo. E não tem absolutamente nada de errado com isso. É uma escolha legítima. Mas a gente escolheu viver um pouco como ave migratória.
Obrigada por acompanhar mais esse pedaço da nossa jornada e até o próximo Diário da Imediata.